Fecha a porta aí, por favor. Faz barulho demais aqui. Peraí que eu vou fechar. Oi, Hare Krishna. Bom dia, monge Jagad Purusha Das. Bom dia também. Aqui o Facebook. Acabei de me conectar. Hare Krishna. Minhas reverências também. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Tissidamata. Alexandre Nunes. Se vocês ficarem aqui, hoje a gente tem uma leitura bem interessante do Srimad Bhagavatam, que traz assim impressões, né? Inclusive eu estou aqui com a camisa do Sr. Shiva, até em homenagem à leitura de hoje, que vai tratar, que tem também como na abordagem características de Rudra. Bom, vamos lá. Aqui no nosso Facebook, o pessoal está conectando. Então hoje é sexta-feira, não é isso? Sexta-feira, dia 20 de setembro de 2024. Eu me chamo Mahaprabhu Kripadasa e estou escalado então hoje para fazer essa leitura com vocês. Alexandre Nunes, já me reportei a vocês que estão aqui conectados no Insta. E vamos então aí nessa levada hoje aqui, terceiro canto, capítulo 12, intitulado Criação dos Kumaras e Outros. Eu vou ler os versos do 19 até o 22, tá? 19 tem um significado, né? Comentário de Prabhupada bem sucinto. E depois 20 e 21 não tem comentários, e no 22 temos outro comentário também de Prabhupada, tá? Então, vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, a gente está nesse capítulo 12 do terceiro canto, que está falando sobre a criação de seres a partir do Sr. Brahma. O Sr. Brahma, que teve como uma das suas atribuições, além de manipular os elementos da natureza material, os elementos primários, ele também teve para construir, né, o plano de existência material. Ele, como um engenheiro supremo, ele também tinha como meta popular esse mundo, os universos, né? O universo, especificamente, né? Desse que nós estamos aqui tratando. A gente sabe que existem inumeráveis universos espalhados aí. Enfim. Bom, espero aqui que o meu Facebook esteja ok, esteja transmitindo. Marcos Hahnemann, bom dia, também aceite minhas reverências, glórias a Srila Prabhupada. E se tiver alguma instabilidade aqui no Facebook, me comunique, por favor, tá bom? Bom, então vamos lá. Leandro Silvestre já está conectado aqui com a gente, que legal. Seja bem-vindo, Leandro. Você também, a Lilian Granada. Então vamos lá para o verso 19. Apasaiva Paranjyotir Bhagavantan Adoksajam Sarva Bhutta Guhavasam Anjasa Vindate Pumam. Vamos ler aqui os sinônimos, né? Tradução palavra por palavra. Tapassá, através de penitência. Eva, somente. Param, a suprema. Jyotihi, luz. Bhagavantam, a personalidade de Deus.
Adoksajan, aquele que está além do alcance dos sentidos. Adoksajan é um dos nomes de Krishna, aquele que não pode ser percebido pelos sentidos materiais. Prabhupada até fala, né, que se a gente quiser ver Deus nesse mundo material, a gente deve adentrar numa floresta e viver ali completamente dependente das condições de um ambiente wild, né, de um ambiente selvagem. Depender completamente da natureza. Aí você vai ter uma percepção também de Deus, né? Mas a doxa já quer dizer isso, aquele que não pode ser percebido pelas funções sensoriais. Sarvabhuta Guhavasam, residindo no coração de todas as entidades vivas, Anjasa, completamente, Vindate, pode conhecer Puman, uma pessoa. Então sim, eu vou ler agora a tradução e depois o significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Jai Srila Prabhupada. Quando a gente faz Jai Srila Prabhupada, é glórias a Srila Prabhupada, a gente está glorificando o mestre espiritual, né? Srila Prabhupada, que trouxe todo esse cabedal de conhecimento dos Vedas para nos resgatar do lodação, do lodaçal que é esse plano de existência material. Lodaçal no sentido de que ele é como uma areia movediça, né? Uma vez que a gente entra nesse mundo material, esse mundo material ele tem os seus atrativos, né? Ele é regido por Durga, por Maya, a energia ilusória de Krishna, que faz com que a gente fique preso a esse mundo, identificado com o corpo, a gente se identifica com o personagem que estamos assim exercendo circunstancialmente, ligado a uma determinada família, uma determinada egrégora, né, mundana, de forma que então temos que glorificar aquele que veio estender, que está fora da areia movediça e que estendeu o braço, a mão para nos resgatar dessa complexidade da existência material. Entendeu? Então essa é por isso a gente sempre glorifica Prabhupada, né, como a ponta de lança da missão do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que veio assim realizar, né, a predição de Nityananda Prabhu e Chaitanya Mahaprabhu de que o santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ele seria entoado, ele seria assim cantado em todas as cidades, vilas e aldeias. E Prabhupada, de fato, ele foi quem efetivou, né, quem tornou real essa predição, tá? Então, dito isto, vamos à tradução, que é a seguinte: é somente através de penitência que uma pessoa pode aproximar-se até mesmo da personalidade de Deus, que está dentro de todas as entidades vivas e, ao mesmo tempo, além do alcance de todos os sentidos. Esse verso é muito interessante, tá? Eu vou ler o significado de Srila Prabhupada. Já Srila Prabhupada, Rudra foi aconselhado por Brahma a praticar penitência como um exemplo para seus filhos e seguidores de que a penitência é necessária para alcançar o favor da Suprema Personalidade de Deus. No Bhagavad Gita afirma-se que a massa comum da população segue o caminho mostrado pelas autoridades. Assim, Brahma, desgostoso com as gerações de Rudra e com medo de ser devorado pelo aumento da população, pediu a Rudra que parasse de produzir semelhante geração indesejável e adotasse a penitência como meio de alcançar o favor do Senhor Supremo. Portanto, observamos nas pinturas que Rudra está sempre sentado em meditação para obter o favor do Senhor. Indiretamente, os filhos e seguidores de Rudra são aconselhados a cessar o processo de aniquilação, seguindo o princípio Rudra, enquanto a pacífica criação de Brahma se desenvolve.
Eu vou ler logo o verso 19. Para deixar o 22 por último, tá? E vou fazer algum comentário aqui. Então vamos lá, verso 20, quer dizer, eu li o 19, vamos ao 20. Maitreya uvacha evan atmabhuvadistaha parikramya giran patim badan ityamum amantrya vivesha tapasevanam. Maitreya uvacha, Shri Maitreya disse, evan assim, atmabhuva, por Brahma, adistaha, sendo assim solicitado, parikramya, circunambulando, giran dos Vedas, patim ao mestre, badam, está bem, iti assim, amon a Brahma, amantrya, dirigindo-se assim, vivesha, entrou em tapase, com o intuito de praticar penitência, vanam, na floresta. Tradução. Shri Maitreya disse, assim Rudra, tendo recebido ordens de Brahma, circunambulou seu pai, o mestre dos Vedas, dirigindo-se a ele com palavras de concordância. Dirigindo-se a ele com palavras de concordância, ele entrou na floresta para praticar austeras penitências. Interessante que aqui está falando que Rudra, ele entrou na floresta exatamente para a prática de penitências. Ou seja, para ter com Deus, né, para poder emergir no processo meditativo e tentar ter o darshana, né, ter a revelação e os favores da suprema personalidade de Deus. Favores estes para poder efetivamente executar o seu dharma, não para satisfação do ego falso, né? Mas para se alinhar, assim como o Senhor Brahma, né? O Senhor Brahma, quando ele surge ali da flor de lótus, do caule, do umbigo de Garbhodakasha e Vishnu, ele fica perplexo no primeiro momento, sem saber, e aí, o que é isso? O que está acontecendo? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? E aí então ele faz uma checagem daquele ambiente todo, fica muito perplexo com tudo, escuta o som tapas, 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 que vem do além, digamos assim, e aí ele entra em meditação e aí ele recebe toda a informação dos Vedas, para poder receber a instrução do que fazer. Então ele cria essa conexão, né? O yoga, em última análise, ele se une à vontade suprema e aí a partir de então ele vai executar a hercúlea tarefa de criar toda a natureza material, né? Então, da mesma forma, todos nós devemos seguir esse tipo de exemplo, conseguir refrear os impulsos irracionais. Redução de danos é um termo muito que está em voga, né? Redução de danos. Então, a redução de danos mais elevada que tem é aquela que você a realiza tendo por base essa conexão nossa, né? A nossa conexão com Deus. A gente refreia os impulsos racionais, pede a Deus que, por favor, me dê orientação, como é que eu devo agir? E a partir dessa orientação, a gente vai conseguir lidar com as situações do dia a dia da vida. Então esse é o grande exemplo que fica aí de tudo isso que a gente está lendo, inclusive aqui nesse capítulo. Mas então, Rudra, ele recebe, quando acabei de ler o verso 20, né? Vai, meu amor, dá um beijinho aqui no papai. Boa, meu filho. Vai com Deus, tá? Krishna te proteja. Então, Shri Maitreya disse, assim Rudra, tendo recebido ordens de Brahma, circunambulou seu pai, o mestre dos Vedas, porque Rudra começou a produzir seres assim muito influenciados, né, por essa energia tamásica, tá?
Como a gente pode ver aqui, no significado de Prabhupada nos versos anteriores, Prabhupada fala, né? Os filhos e netos gerados por Rudra eram em número ilimitado e quando reuniram-se tentaram devorar todo o universo. Quando Brahma, o pai das entidades vivas, viu isso, assustou-se com a situação. O próprio Senhor Brahma ficou ali atônito com essa situação. E aí Prabhupada menciona no significado, as gerações de Rudra, a encarnação da ira, eram tão perigosas para a manutenção dos afazeres universais que mesmo Brahma, o pai das entidades vivas, ficou com medo delas. Aí Brahma fala para Rudra, né? Ó, melhor entre os semideuses, não há necessidade de gerares entidades vivas desta natureza. Elas começaram a devastar tudo por toda parte, com as chamas incandescentes de seus olhos, e chegaram inclusive a me atacar. Olha só. Ó, meu querido filho, é melhor que pratiques penitência, que é auspiciosa para todas as entidades vivas, e que trará toda a bênção para ti. Somente através de penitência serás capaz de criar o universo como ele era antes. Aí Prabhupada fala, o significado de Prabhupada é bem curtinho, tá, gente? As três deidades, Brahma, Vishnu e Maheshwara, ou Shiva, têm respectivamente o encargo da criação, manutenção e dissolução da manifestação cósmica. Rudra, no caso que é Shiva, né, foi aconselhado a não destruir enquanto o período da criação e manutenção estava em vigor, mas a praticar penitência e esperar pelo tempo da dissolução, quando os seus serviços seriam solicitados. Ou seja, Rudra, ele já chegou com o pé na porta. Devido à sua natureza como controlador do modo da ignorância, e que a gente sabe que Shiva Nataraja é aquela deidade que vai começar a dança que promove a aniquilação do universo material, no período da aniquilação. Isso a gente entendendo, né, gente, que esse mundo material, ele se expande e é quando ele acontece, quando ele existe, por um período de tempo. E depois, ele vai se contrair, e ele vai ficar ali latente, mas sem existência. Isso é até já um motivo de estudos, de teses científicas. Até aquele famoso cientista chamado Stephen Hawking, ele defendia essa tese de que o mundo é assim, né? Ele é como um pulsar. O mundo material, o universo material, ele se expande, depois ele se contrai. Ele se expande, e aqui o Bhagavatam está explicando exatamente isso. No momento que ele vai se expandir o mundo material, aí Karana Dakashai Vishnu vem, dele emanam milhares de universos, incontáveis universos. Em cada universo presente tem Garbhodakashai Vishnu. De Garbhodakashai Vishnu, em cada um dessas manifestações, surge um Brahma. E aí Brahma vai criar. Aí o mundo vai existir por um período e depois vem o momento do mundo se retrair e ficar latente. Dentro dos poros de Mahavishnu, todos os universos ficam dentro dos poros de Mahavishnu. Entendeu? É incrível isso. Então, Brahma é o controlador do modo da paixão, que tem um impulso criador, o empreendimento. Sempre que a gente quer fazer algum tipo de empreendimento, a gente deve fazer uso do modo da paixão. O melhor é que todos esses empreendimentos estejam conectados de alguma forma com o princípio de Bhakti Yoga, para que a gente esteja satisfazendo a vontade de Deus, de Krishna. Isso é a perfeição. Porque todos nós somos influenciados pelos gunas, né? Ignorância, paixão e bondade.
A gente tem essas influências. Então, o processo, a jornada espiritual, ela vai fazer exatamente o quê? Que a gente seja o rei de nós mesmos, né? Tem aquele ditado que fala, né? Cada cabeça, cada sentença. Sua cabeça é o seu rei. Então a gente tem que procurar, nós temos que ser senhores de nós mesmos para controlar as nossas ações e termos controle sobre a influência dos modos da natureza material, que vão estar sempre agindo. Nesse plano de existência material, os modos vão estar sempre agindo. Então o transcendentalista é aquele que consegue o quê? Transcender a influência dos modos da natureza material e se tornar um autocontrolado. E aí ele usa os modos da natureza material em benefício próprio, e quando essas ações, essas condutas, elas estão permeadas por Bhakti, ou seja, o desejo de dar satisfação a Deus, a Krishna, aí é perfeito. Aí você usa o modo da paixão para empreender alguma ação devocional. Perfeito. Então, o modo da paixão, o Senhor Brahma é a deidade controladora. Aí precisa de ter o quê? Manutenção das coisas, né? É muito comum as pessoas criarem assim um empreendimento e aí depois a grande dificuldade qual é? A manutenção daquele empreendimento. Porque as pessoas caem na zona de conforto, ficam assim um pouco negligentes, se acostumam ali já e não tem tanto aquele impulso de manter aquilo, progredir, de aperfeiçoar. Existe uma grande tendência de cair numa zona de conforto, se satisfaz com o que já fez, mas a manutenção das coisas é muito importante. Muito importante. Né? Mesmo uma casa, você adquire uma casinha para morar, né? Tem ali o seu lar. Aí você bota energia para poder conseguir adquirir aquela casa. Aí você arruma a casa toda. Depois, você precisa manter regularmente, refazer pinturas, consertar equipamentos que quebram. Tem que fazer a manutenção para que a casa permaneça num bom estado de uso, não é verdade? Um exemplo assim bem simples, né, da gente compreender a coisa do modo da paixão para empreender e criar, o modo da bondade para você manter as coisas, né? Só que no mundo material tem também o modo da ignorância, esse controlado, sim, o modo da bondade controlado pela deidade de Vishnu mesmo, e o modo da ignorância, Tamaguna, esse que está sob o controle do Senhor Shiva, e que vai, então, no momento da aniquilação do mundo material, ele vai fazer a dança, né, Shiva Nataraja, e essa dança que vai precipitar a aniquilação do mundo material, a sua retração, para que fique latente e que depois ele venha novamente, tal como eu mencionei, né? Que a própria ciência já tem essa tese do pulsar, né? Então ele acontece, se expande, se retrai, e assim é a existência material, o plano de existência material, né? Então, agora tem um ponto aqui bastante interessante, que é o fato de que, como a gente sabe, Bhakti, ela não é obtida por nenhum meio a não ser através da bênção, né? Da misericórdia sem causa. Bhakti, você não conquista Bhakti mediante nenhum tipo de penitência, de austeridade, de disciplina, né? Bhakti, ela só acontece através da misericórdia sem causa. Tem um verso do Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya Charitamrita, que fala, né? Brahmanda Brahmite Konya Bhagavandiva Guru Krishna Prasadepaya Bhakti Lata Bija. Esse verso ele explica que a entidade viva ela está no samsara, né, no ciclo de nascimentos e mortes, submetida ao ciclo de nascimentos e mortes, a vidas e vidas e vidas, sempre sob o controle dos gunas, dos modos na natureza material,
totalmente descontrolada, sem conseguir ser senhora de si mesma, né? Porque ela está inebriada nesse mundo. Então os gunas atuam e ela está ali que nem um fantoche nas mãos, uma marionete. Tem aquela ilustração no Bhagavad Gita da marionete, né? Os agentes dos gunas controlando as entidades vivas. É bem assim mesmo, né? Então, por que eu estou falando isso? Por conta estamos no samsara, né? Então a entidade viva fica ali presa a esse samsara